que o lucro líquido da Enel mais do que duplicou em 2022, apesar do declínio nas receitas, em 2023, perdão, apesar do declínio nas receitas devido aos preços mais baixos que em 2022, quando os mercados de energia saltaram após o início da guerra entre Ucrânia e Rússia. A empresa de energia com sede em Roma reportou na quinta-feira, 21 aqui de abril, um lucro líquido de 3,44 bilhões de euros em 2023, ante 1,68 bilhão de euros em 2022. Já o lucro líquido em termos ajustados, ou rendimento líquido ordinário, aumentou quase 21% para 6,51 bilhões de euros. A Enel tinha como objetivo atingir um rendimento ordinário líquido entre 6,4 bilhões e 6,7 bilhões de euros. Quer dizer, essas empresas servem para enriquecer os acionistas e dar lucro para elas mesmas, só que prestam um serviço público. Quando dá alguma coisa errada, é o Estado que tem que socorrer, e isso, quer dizer, faz com que a situação acabe virando contra o próprio contribuinte, que vai pagar pelo prejuízo causado por uma empresa privada que está cuidando da energia aqui em São Paulo. É isso, professor? É isso, porque não existe nenhuma experiência no mundo, tá certo? No mundo capitalista que conhecemos desde o neoliberalismo inglês, para não falar, eu podia citar o nosso neoliberalismo aqui, o primeiro do mundo não foi o inglês, foi no Chile. Eu tive muitas vezes no Chile nas últimas décadas. O que nós temos no Chile? Um mundo onde praticamente tudo foi privatizado, tudo. Então, para dar um outro exemplo, a previdência pública privatizada, o que significa que muitos trabalhadores e trabalhadoras pobres pagavam a previdência e, quando terminava com 60, 70 anos de idade e tentando conseguir aposentadoria, aquelas empresas do capital financeiro tinham desaparecido e as pessoas ficavam sem, tá certo? O mínimo de condição que se exige de uma previdência pública. Então, seja na saúde, seja na educação, seja no sistema de luz, energia, água, isto não pode ser privatizado, tá certo? Aliás, a discussão da privatização tem a ver, né, com a crise que nós estamos vivendo. Porque nós temos uma tragédia do ontem, nós vimos o Elon Musk, né, ligando lá mais um dos seus foguetes, né, para chegar a Marte, para poder ver se daqui a pouco ele começa a ganhar dinheiro com transporte para Marte, entende? Este mundo, isso explica a tragédia que nós estamos vivendo. Veja, podemos um dia falar disso com mais calma. O que nós estamos vendo no mundo hoje? Primeiro, a absoluta devastação ambiental. Claro que essas empresas privatizadas, elas dizem que vão fazer, tá certo? A responsabilidade ambiental, mas é que nem você botar num bolo estragado um glacê bonitinho. Né? O glacê é bonitinho, mas o bolo está apodrecido. Nós temos, da questão ambiental, nós chegamos no limite, tá certo? Nós não sabemos se vamos ter água para as próximas décadas, né? Se nós vamos ter inundações ou secas. O mesmo país, o nosso, para não falar da Europa, metade da Europa, a ocidental estava em chamas, até ontem, anteontem, a semana passada, e a outra metade inundada. Aqui também, nós tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul e a seca no Amazonas, e o Brasil em chamas, tá certo? Durante esse período. Essa mostra a questão ambiental chegou ao limite. Que medidas efetivas estão fazendo? Mais produção de petróleo, porque precisa ter a economia da guerra, precisa ter produção de automóveis, precisa ter isso. Então, a equação para a questão ambiental não está levando a nenhuma resolução. É por isso, Kiko, que todas as previsões estão sendo, digamos assim, negadas pelos fatos. Os fatos estão se antecipando muito às previsões. Tá? Porque nós estamos vendo em 2025 o que se imaginava para 2040 ou 50. E nós não sabemos se vamos chegar lá. Vale lembrar que comunidades do passado, pré-Espanha, pré-Portugal, pré-hispânicas especialmente, desapareceram porque não tinha água. Esse não é um problema novo na história da humanidade. Naquele momento, aquelas comunidades que conseguiram preservar a água mas você tinha um problema real, que eram áreas desertificadas. Hoje nós estamos caminhando para uma situação desse tipo. Na questão do trabalho, nós vamos tratar daqui a pouco devastação. Devastação. As grandes plataformas hoje devastam as condições de trabalho de maneira ilimitada. As condições de trabalho hoje, em alguns setores, se parecem ao do século XIX. E as formas de, digamos assim, de opressão racial,
de gênero, raça, etnia, elevadas ao limite, e na iminência, no risco de uma terceira guerra mundial. Este é o cenário que nós estamos vivendo. Este é o cenário. Não é um cenário simples, né? E eu não posso crer que a humanidade vai esperar isso despencar em cima da cabeça dela, tá certo? Sem alternativa. Mas, professor, que sinais de alternativa você vê? Veja, nós temos que sempre olhar um pouco para a história, né? Na cabeça dos senhores feudais, depois de 10 séculos de domínio absoluto, né? Os senhores feudais imaginavam que um dia eles pudessem, digamos assim, ser devastados por uma revolução burguesa, com apoio do sans-culotte, que era o embrião do proletariado francês, mas foi uma revolução burguesa, e perder todo o poderio econômico, militar e clerical que tinha. Chega um momento, o Kiko e Sara, que tudo que é sólido começa a desmanchar. Essa frase não é minha, tá certo? Eu só estou fazendo uma pequena flexão. Tudo que é sólido desmancha no ar. E nós estamos vivendo esse momento da história, né? Isso vai demandar respostas mais profundas da população, da classe trabalhadora e das esquerdas, que estão muito tímidas frente à tragédia do mundo atual, na minha avaliação. Incrível o senhor falar isso. Coincidência, meu filho estava lendo o livro do Marshall Berman, que é Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. É uma citação do Manifesto Comunista, a frase completa: tudo que é sólido tudo se desmancha no ar, tudo que era sagrado é profanado, as pessoas são finalmente forçadas a encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas. Como todo gênio, Marx era um profeta também. É um belo livro. É um belo livro esse do Marshall Berman. Eu li quando ele foi publicado aqui no Brasil há muitos anos atrás. Belo livro, muito boa lembrança. E nós estamos vivendo isso, professor, e há uma saída no marxismo na esquerda para esse colapso? Ou o senhor acredita que não vai ter como a gente escapar da autodestruição completa? O Kiko, se eu achasse que não há saída, eu não estaria fazendo esse programa, tá certo? Eu estaria ou dormindo, ou passeando, eu já poderia estar aposentado, com direitos e com salário, porque eu não sou uberizado. Nós lutamos contra a ditadura para que a nossa universidade não fosse privatizada, né? É claro que nós estamos vivendo o momento mais difícil do capitalismo desde a crise de 2029, e é mais profundo, pior até do que a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Porque na Segunda Guerra Mundial, uma parte do globo entrou em choque pesado, mas fundamentalmente a Europa, sendo que Estados Unidos e Japão, né? Japão foi diferente, porque sofreu um ataque nuclear que matou, dizimou uma parte da sua população em 2 cidades, até porque o governo japonês era imperialista e belicista, tá certo? Mas isso não justifica a bomba nuclear. Mas hoje nós temos o risco, né, combinado, tragédia ambiental, devastação da natureza, devastação do trabalho, tá certo? Guerras. E guerras em muitas partes. Você tem o Oriente Médio, que é o massacre brutal de Israel. Israel é um governo neofascista. É um governo neofascista. Na verdade, a política de Israel hoje, do seu governo, é agressiva, porque se a guerra para, o Netanyahu vai ser deposto e provavelmente deverá ser julgado, ou deveria ser julgado, por um tribunal internacional, porque crime de guerra é um atrás do outro. Não é possível que só seja crime de guerra, tá, quando ocorre de um lado. É crime de guerra. Você matar crianças, mulheres inocentes, é crime de guerra e vai ter que ser julgado, de um modo ou de outro. Tá certo? Então, nós temos um cenário muito trágico.